Amigo, eu vou te confessar que quando me explicaram, deram uma noção básica de gás pra mim, eu não acreditei. Quando o cara me disse que gás era um monte de bolinha, um monte de baguinha redondinha, quicando umas sobre as outras, umas contra as outras, quando tudo. Quando o cara me deu essa ideia de que agora aqui, à minha volta, tem moléculas, zilhões e zilhões de moléculas, um número que não dá para contar, de moléculas se chocando contra a minha pele, contra os meus olhos, contra todo o meu corpo, contra todos nós o tempo inteiro. E que a velocidade dessas moléculas varia de 3 a 10 mil quilômetros por hora. Agora tem partículas se chocando contra a tua pele, aqui está um pouquinho mais frio, uns 5 mil quilômetros por hora nós poderíamos imaginar a velocidade das moléculas em média. Não é possível aquilo, eu não digeria aquilo. Eu não me conformava, eu andava na rua, sentia o ar batendo em mim e pensava, não é possível que essas moléculas estejam se chocando com tamanha velocidade. Eu fiquei pensando nisso alguns dias até digerir e ver, talvez faça sentido. Eu nunca vi uma molécula. Para mim, um carro a 200 por hora é uma velocidade absurda. Imagina uma molécula a 10 mil por hora que ela não me atravessa. Porque a molécula não atravessa a minha cabeça, eu não morro. Eu me perguntava isso, né? E eu fico imaginando, e os primeiros caras começaram a ver o vento batendo no rosto. Né? O que é o vento? Eu não vejo o vento, mas eu sei que tem alguma coisa passando por mim. O que será isso? Então, desde sempre, os estudiosos começaram a se perguntar o que é essa coisa em volta da gente. Olha, eu passo a mão, ó, eu sinto alguma coisa fluindo pelo meu braço. Concordas? Tem alguma coisa, eu sinto passando, talvez porque eu seja peludo. Os pelinhos ajudam. Não, os pelinhos ajudam, né, a gente perceber isso. Mas o vento tu já sentiu batendo no teu rosto? Ou aqui nessa esquina, quando engana o vento. Às vezes já tem que se... Tu imagina um vento de 100 e poucos, o cara sai voando, tu mesmo. Certo? Então, ó, cara, vento é feito de quê? É átomo, pô! Tudo não é feito de átomo. Então, vento é átomo. E o vento, na verdade, é um gás se deslocando. E a gente tem que ter uma ideia do que é gás. Na nossa mente, a gente tem que construir uma ideia do que é gás. Já que eu estou olhando para ele e não vejo nada. Gás é feito de partículas, todas independentes umas em relação às outras, se chocando contra tudo e todos o tempo todo. Aí o ser humano começou a criar uma ideia de gás. Essa ideia, o nome, ideia de gás, surgiu, desta ideia de gás surgiu o chamado gás ideal. Justo, né? Se ele é uma ideia, ele só pode ser chamado de... Porque ideal é aquela coisa que existe no mundo das ideias. O homem ideal. Só existe no mundo das ideias, na cabeça das mulheres. A mulher ideal para os homens, que gosta de tomar cerveja de futebol com ele e falar merda no bar. Né? Isso é coisa de homem, geralmente. Não é que tu não possa com a tua parceira fazer isso. Mas geralmente essa história de ficar enchendo a cara e falando merda no bar é os amigos que fazem eventualmente. Mas, de repente, né, a gente imagina a parceira indo pegar cerveja gelada, um gelador infeliz, quando a gente tirou da novela e botou no futebol. Né? Bom, mas esta ideia de parceiro que tu acha perfeito para ti, de certa forma, é importante para tu escolher um parceiro. Poxa, eu gostaria que o parceiro ideal fosse um sujeito estudioso que pudesse me proteger numa situação mais delicada futuramente. Não quer dizer que tu vai procurar os Einstein do cadê teu boletim? Não vou namorar contigo. Mas esta ideia de que tu valoriza um sujeito estudioso ou um sujeito engraçado, esta ideia, essa idealização ajuda no teu dia a dia. Aquilo não existe, mas ajuda. Assim também aqui na física. Nós vamos usar a ideia, a viagem de gás, para depois entender o que é um gás real. Por exemplo, no início achavam que as partículas de gás eram todas perfeitamente redondas. Na prática descobriram que algumas moléculas de gás não são redondas. Concorda comigo? E assim nós vamos avançar no estudo dos gases na próxima aula. Essa é a primeira ideia, certo? Valeu, galera! Bom final de semana!